Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão. Ai, meu Deus. Boa segunda-feira para você que está aqui comigo. Vamos começar a semana juntinho? Vamos? Então vamos lá. Hoje nós teremos um papo sobre lombalgia. Um delicioso café japonês ocidental na nossa cozinha. E eu vou receber o ator Cadu Moliterno. E claro, não pode faltar as principais notícias da manhã com a Paola Preto. Em posição. Hoje ela está de verde água. Tô comportadinha. Por que eu nunca vi água dessa cor? Por que fala verde água, né? Não sei você que tá falando, eu acredito em você. Como é que foi o fim de Rosa semana? Bebê, não sei o quê. É. Foi bem? Você? Trabalhei. Friozinho. Não, Trabalhou, né? trabalhei sábado e domingo. Sábado também? Sábado Não sabia, também. não sabia de domingo. Bom, Não é fácil. bora. Sei que tá todo mundo falando que a gente precisa citar também foi o transplante bem sucedido Do meu irmãozinho, do seu foi, amigo, foi. nosso querido Fausto Silva, o Faustão. A cirurgia aconteceu ontem aqui em São Paulo e segundo o laudo médico divulgado pelo hospital, onde o apresentador está internado desde o dia 5 de agosto, a unidade foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de sábado para domingo e foi avaliada a compatibilidade, inclusive, do sangue do doador com o apresentador, né? E a cirurgia ocorreu ontem à tarde e foi um sucesso. Faustão segue na UTI porque tem que fazer aquele acompanhamento, né? Da adaptação do órgão, também controle da rejeição. Isso. E o Ministério da Saúde explicou que o artista foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado grave de saúde e também da compatibilidade, lógico, né? Além do Faustão, outras 11 pessoas passaram por cirurgias de transplante de coração entre os dias 19 e 26 de agosto, sendo 7 só em São Paulo. A pasta também explicou que a fila para o transplante é única, ou seja, vale tanto para pacientes do SUS quanto para os pacientes em rede privada e que a ordem de chamada depende de critérios técnicos, como tipo sanguíneo, peso, altura, compatibilidade e genética. Desejamos uma excelente recuperação para ele, Rony. Você sabe da minha amizade, meu irmão, cara, nós somos muito amigos e eu vou dizer uma coisa, tem muita bobagem agora também que eu estou vendo nas redes sociais. Um monte de besteira. Sempre vai ter, né, Rony? Pelo amor de Deus, puxa vida, não adianta. Olha, o que acontece é o seguinte, existem prioridades. Ele não era o número 1, ele era o número 2, só que chegou o coração para o número 2, só que não havia compatibilidade. Passou para ele, teve sorte, é isso aí, porque é de acordo com a necessidade. Sim. Se o cara não faz transplante agora, ele vai dançar, todo mundo sabe disso. Não, e a fila de transplantes aqui é uma das mais justas, tem auditorias, então assim, é importante a gente falar isso, né? Claro, vai entender antes de falar bobagem, é isso. Tá tudo certo, pronto. Tudo certo, que ele se recupere logo, né? Logo, Mas que bom que deu logo. certo, ficou feliz. Ele merece, né? Também acho. É isso por hoje. Segunda com boas notícias, né? É isso aí, pelo menos isso, né? Pelo menos uma. Obrigado, Paulinha. Obrigado aí por trazer essas notícias. Olha, chegando as dúvidas dos nossos telespectadores, chegando a sua dúvida, bonitinha, a sua, bonitão. Entra no WhatsApp, está na tela. Você pode me chamar aqui. A Paola faz a ponte. Bom. Um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde mostra que a dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. Olha que maluquice. Só pede para dor de cabeça. Uma postura correta é essencial para a saúde das pessoas, nós sabemos disso. Sentar de qualquer jeito para trabalhar, assistir televisão, dirigir e até mesmo dormir na posição incorreta pode causar dores ou lesões na coluna. Você sabe disso, né? Então, para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio. Bernardo, obrigado por ter vindo. Acordou cedo, se bem que vocês da área médica acordam cedo mesmo, né? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Pô, eu estou vendo uma aqui, coisa triste isso aí. Então, vamos começar. Essa dor na região lombar é comum em alguma faixa etária? Ou é mais incidente em homens ou em mulheres? Para começar a brincadeira, vamos. Legal. Bom, ela pode acontecer tanto em homem quanto em mulheres, né? Mas a faixa etária, na verdade é assim, a faixa etária ela pode acometer pessoas mais jovens também, mas é mais comum a partir da quarta década de vida, né? Então, assim, pode acontecer por vários motivos, não tem só um motivo que nem as pessoas pensam. Por exemplo, uma coisa que a gente pode conversar hoje, Rony, é sobre realmente a postura, que postura é uma dúvida de todo mundo. Aí eu venho com uma pergunta, será que existe postura ideal? Existe, não?
Não, né? Na verdade, não. Né? Na verdade, a postura, ela depende do que você vai fazer. Então, geralmente a gente fala assim, a postura ideal é a próxima. Né? Ou seja, o que acontece, o problema da postura é o tempo na exposição, muitas vezes. Né? E as pessoas, e é uma coisa também que a gente tem que trabalhar um pouquinho, é o seguinte, as pessoas ficam tentando achar somente um culpado. E a gente vai falar ao longo aqui do nosso bate-papo que não tem só um culpado. Essa história que eu vi outro dia, você tem lombalgia? Não, um dia você vai ter. É verdade isso, não? É verdade. Que absurdo. O pior é que é verdade. Principalmente quem já teve um episódio de dor lombar ou de travamento, tem uma maior chance de ter uma recidiva. Existem meios para a gente prevenir. E aí já vou falar uma coisa que é super importante a gente deixar bem claro. Prevenção 100% não existe, mas existe como reduzir bastante. Bom, a lombalgia, na verdade, ela precisa de um acompanhamento médico? Sempre não? Vamos lá. Existem casos que sim. A gente tem que entender a primeira coisa o seguinte. Lombalgia, ela é um nome designado somente para falar o seguinte, olha, é uma dor, são sintomas na região da lombar. Região da lombar é o que a gente tem entre a costela e o glúteo, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então aqui, ó, nessa região mais baixa aqui, a gente tem a região do sacro, que é bem aonde está aqui o músculo glúteo, o quadril vem aqui dos lados, e a gente tem a coluna lombar aqui. Lombar mais baixa, L5, L4, que às vezes as pessoas leem no exame de imagem lá, não, a minha é L4, a minha é L5, né? Não é isso? Eu tenho L4 e L5 que dá até medo, se souber. Muito então, ruim. Lombalgia, então, é sintoma nessa região. Tá. É totalmente inespecífico. Em algumas conversas com colegas médicos, pesquisadores, a gente até fala o seguinte, fala, bom, lombalgia não é diagnóstico. Ela é uma condição, por exemplo. Apesar de estar dentro de uma classificação internacional de doenças. Mas há como diagnosticar? Na verdade, o que a gente tem de nomenclatura é o seguinte, Rony, é dor lombar, dor na região lombar, com ou sem comprometimento de nervos. Tá. E isso é o que seria mais correto a gente falar hoje em dia. Porque lombalgia, se eu falar para você, lombalgia, você vai falar, beleza, uma algia sem causa definida, pode ser qualquer coisa, na região da lombar. Entendeu? Tá. É isso Mas que difere. normalmente existe um processo também neurológico nessa história. Sempre tem um nervinho que vai inflamar. Às vezes tem, viu? Às vezes tem. O mais comum é quando a gente fala de coluna lombar, o mais comum é uma herniação discal, igual está representado aqui, né? Onde o nervo ele é tocado um pouquinho por um pedacinho do disco que ele vai para fora, e o mais comum é a gente sentir aquela dor posterior na coxa, a dor que vem ali no meio ali da parte de trás, até a batata da perna, que é a famosa dor ciática. O que você está fazendo aí? E olha, por incrível que pareça, né? É a Alice também. O que você está fazendo, Alice? Peraí. Fala. Exercícios para a coluna, para aliviar as dores da lombalgia. Então, esse exercício que você está fazendo é para aliviar a dor? Isso. Tá. Eu pergunto uma coisa agora para você. Na verdade, essa coisa de você fazer exercício com dor deve ser evitado ou deve... Vamos lá, Rony, você está falando de várias coisas que são Tá. mito. Na verdade, existe o tempo certo. O que a gente preconiza de tratamento para dor lombar é que todo paciente caminhe para o exercício. Agora, existem fases... Mesmo com dor? Isso, existem fases que exercícios específicos podem ser orientados. Então, por exemplo, vamos dividir o seguinte, numa fase aguda, subaguda ou então numa fase crônica. Numa fase crônica, quando a gente tem uma dor persistente por mais de 3, 4 ou 6 meses, 1 ano, exercício é fundamental. A gente tem que entender que o exercício ele tem uma função analgésica. Só que assim, não posso sair fazendo qualquer exercício, principalmente em um momento de crise, mesmo que você tenha dor crônica. Então, poxa, esperar passar a dor para a gente fazer exercício
esse é um erro. Agora, modular, controlar a dor com alguns exercícios específicos e na fase certa é o melhor caminho. Aí eu venho, desculpa, mas aí eu venho complementando aquela pergunta que você me fez. Precisa do acompanhamento profissional? Aí nessa fase precisa sim de um acompanhamento profissional. E eu posso fazer isso em casa? Pode. Como a Alice está fazendo aqui? A Alice veio para a gente demonstrar alguns exercícios que a gente pode fazer, simples. A gente pode dividir, então, os exercícios em blocos, né? Blocos de mobilidade. Nossa coluna precisa de movimento, não é só alongamento, que nem muita gente acha. Então, eu preciso de mobilidade das vértebras, eu preciso de alongamento e flexibilidade também, e também força muscular. Aliás, exercícios de força podem ser utilizados para controle de dor. Olha que coisa legal. Maluco isso, Bernardo. Maluco, mas é verdade. Mas veja, uma coisa que eu fico imaginando, de repente, se você não souber fazer o exercício, você pode piorar a dor. Com certeza, com certeza. Então tem que ter um acompanhamento. O melhor dos mundos é você praticar atividade física, sair do sedentarismo e sempre que possível ter essa orientação profissional. Porque daí você vem numa progressão, né? Então, por exemplo, os cuidados multidisciplinares que a gente chama são essenciais. Sabe o que é legal para dor lombar? Às vezes acompanhamento, profissionais que encaixam psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Uau! E o médico também, óbvio. Né? Tudo isso junto? Tudo isso junto. Esse que a gente fala seria o padrão ouro, né? De acompanhamento. Sim, mas eu acho mais, sei lá, talvez um pouco mais racional, simplesmente alguém dentro do teu ofício, da fisioterapia. Sim, o fisioterapeuta no mundo inteiro, ele é o profissional, um dos principais responsáveis pelo cuidado da dor lombar. Apesar de quando a gente, hoje em dia, quando a gente fala do conceito de dor, a gente tem sempre que pensar mais amplo, pensar no paciente e não em quem vai cuidar do paciente. Sei. Né? A saúde e o cuidado tem que ser com o paciente. Bom, tem fatores de risco nessa patologia, se cabe isso? Sim, total. Os fatores de risco principais: sedentarismo, obesidade, tabagismo, existem algumas influências genéticas, alterações no sono. Olha como é amplo quando a gente fala dessa condição. Então a gente não pode culpar somente a coitada da estrutura. Você está na cadeira agora, né? Ó. Vamos lá, eu tenho alguns exercícios que a gente pode fazer, Tá. simples de mobilidade, né? Aí às vezes eu penso o seguinte, falo, pô, mas na cadeira, mas a lombar está parada. Legal. Agora, se eu tenho dor na coluna lombar, poxa, eu posso mexer outras estruturas para me ajudar no controle de dor da região lombar. Entendi. Então, por exemplo, exercícios, põe a mão atrás da cabeça, exercícios para a região da coluna torácica me auxiliam no controle da dor da coluna lombar. Esse é um exercício simples que a gente pode fazer, ó, com a Alice aqui, ó, dobrando as costas, apoiada na cadeira. Não ela vai doer? E volta. Não vai doer, não? Se doer, eu tenho que ir até o meu limite. Não posso... isso é uma coisa interessante. Eu não posso querer controlar a dor dando uma retada na dor. É isso. Eu tenho que respeitar a dor, né? Dar murro em ponta de faca não Sem tem dúvida. como. Então, exercícios de mobilidade para a coluna torácica, tanto de extensão quanto de rotação, são muito legais. Principalmente, hoje em dia, o pessoal trabalhando bastante em home office, a gente pode fazer os exercícios tanto sentado quanto em pé também, para compensar o tempo que a gente está passando sentado. Né? Ou seja, isso também faz com que você possa evitar que essa coisa se transforme numa dor crônica, né? Sim, a melhor forma de prevenção são esses cuidados que eu falei. Então, sair do sedentarismo já é a primeira coisa. Tá. O paciente entender o porquê que dói e o que está doendo, ele compreender, ter essa educação, vai fazer com que ele tenha, inclusive, uma autogestão de sintomas e da saúde de uma maneira mais correta. E o melhor, vai saber quando procurar ajuda. Bernardo, existem vários tipos de lombalgia ou só esse clássico que dor nas costas? A lombalgia é isso, dói ali na região lombar, né? Aí ela pode ter, então, lombalgia, dor na coluna lombar, com dor irradiada, né? Compressão do nervo, com irradiação para as pernas. Sim. Ou somente na região lombar.
E os sintomas são aqueles, né? Quando tem só na região lombar, pode ser um travamento agudo, né? Tá. E o mais comum são as coisas simples, né? Fui pegar um balde, alguma coisa, Travou. travei, né? E aí, fui pegar um balde e travei. Poxa, o que eu tenho que fazer? Calma. Primeira coisa, não desespera, né? E aí, você vai entender o momento de procurar ajuda. Geralmente, quando trava, é quando você precisa de ajuda. Lógico, não tem claro. como, tá? E aí, Paola, você que vai... Já sei que já me tem uma avisaram que você tem perguntas. Vou aproveitar a pergunta que tem para o Bernardo falando do exercício na cadeira, tá, Bernardo? A Fabíola de Itatiba disse: Bernardo, estou com muita dor na lombar e passei num profissional que disse ser nervo ciático e por conta disso preciso tomar cuidado com alongamentos porque está inflamado. Esse tipo de exercício na cadeira pode me aliviar da dor também? Se sim, me dê alguma orientação. Já Pode está fazer inflamado. se for ciático? Pode fazer. O que acontece, toda vez que a gente tem a dor no ciático, que é a dor que vai lá para a perna e pode ir até o pé, que seria essa dor irradiada da coluna, eu tenho que só tomar um pouquinho de cuidado. Qualquer exercício que eu for fazer e que piore essa sensação, você tem que restringir. Agora, esse da cadeira, ele teoricamente não é para você sentir essa dor, muito menos aumentar essa dor irradiada. O alongamento, para quem tem dor ciática, pode piorar, inclusive, porque você pode irritar um pouco mais Esse é o o nervo. medo, claro que eu Já tenho. falou certo. E você consegue mostrar mais algum exercício para a gente na cadeira? Consigo. Olha, na cadeira, o que a gente pode fazer? Pensando no nervo, existe um exercício que a gente vai trabalhar a mobilidade do nervo. E importante, não pode doer, muito menos aumentar o sintoma irradiado. Ali você vai fazer o seguinte, você vai esticar essa perna aqui e o pé para cima, pode puxar para cima, e ao mesmo tempo vai fazer isso aqui, ó. E aí volta a cabeça e volta a perna, volta a perna. Imagina como se a gente tivesse um fio aqui, que quando você estica a perna e estica a cabeça, ele vai deslizando, ele não vai tensionando. Então, trabalhar esse deslizamento do nervo pode trabalhar. E ele pode te ajudar também a aliviar os sintomas irradiados. Isso a gente chama de mobilização neural ou neurodinâmica, né? Mas uma coisa, Bernardo, e a cirurgia? Porque existem casos de cirurgia, quando a coisa é muito grave, né? Sim, Quando é sim. que é indicada a cirurgia? Legal. Bom, a cirurgia não é o tratamento de primeira linha para dor lombar, nem para hérnia de disco, de acordo com a literatura médica. O que acontece? Existem casos que precisa ser a primeira opção, que são casos mais graves. São casos, por exemplo, que eu tenho uma compressão de nervo, que eu estou perdendo o controle de esfíncter, por exemplo, tanto para ir para número 2 ou então número 1. urinário. Estou tendo uma perda de força progressiva na perna, que está deixando meu pé caído e não está respondendo. O pé equino que chama, né? Isso, pé equino. Então, esses são sinais graves. Quando existem sinais graves, a primeira opção tem que ser a cirurgia. Quando não existem sinais graves, o tratamento ele deve ser conservador, medicamento, fisioterapia especializada, para a gente conseguir recuperar esse paciente. Agora, esse negócio de postura e ergonomia, isso de fato ajuda você não ter esses problemas? Ajuda, Oni. Como eu falei, a gente também não pode só culpar a coitada da estrutura. Sim. Mas, sim, uma boa ergonomia. Aí, eu gosto sempre de brincar o seguinte com o meu paciente, né? Não adianta você comprar uma cadeira de 50 mil reais e continuar sendo sedentário, não se alimentando bem, não dormindo bem. A cadeira e a postura não vai fazer milagre. Ela vai, na verdade, entrar na soma de fatores que podem te auxiliar na prevenção. Então, poxa, uma boa ergonomia num trabalho, vamos pegar assim, trabalho em home office. Uma boa ergonomia, ambiente ventilado, ambientes mais calmos, tudo isso te ajuda também na prevenção. Mas eu acho que é importante também que você siga certos preceitos que são ditados pelo fisioterapeuta, que o cara sabe disso. E, por exemplo, se amanhã eu posso ter um negócio desse, para evitar não ter esse negócio, eu tenho que fazer uma consulta contigo, não só na dor. Sim, isso é uma coisa legal. A atenção primária à saúde, a atenção primária é justamente a parte preventiva. Poxa, eu sei que às vezes a gente vai tocando, e assim, uma dorzinha muscular ou outra não tem problema.
Agora, começa a ser uma dor e toda vez que eu vou fazer uma atividade específica, eu sempre tenho dor. Novamente eu falo, não adianta eu ficar dando marretada na dor, né? Poxa, esse momento é o momento de eu falar, olha, será que eu tenho que buscar o fisioterapeuta já para cuidar do meu movimento? Ou será que está muito agudo, inflamado, estou tendo alguma coisa que parece mais grave, é hora de buscar o médico? Então, ensinar essa autogestão para o paciente, eu acho que é o grande desafio agora. Sem dúvida. Né? E onde é que eu te encontro, Bernardo? Eu tô, bom, além de me encontrar online, né, nos canais Instagram e YouTube, eu tenho minha clínica fica em Guarulhos, fica no centro de Guarulhos, né? E aí a gente pode conversar, pode me mandar um WhatsApp lá. E em redes sociais, tá aí, não apareceu aí. Pode ser no Instagram. Agora sim, ó. @ Bernardo Sam. Bernardo Sam de Sampaio. E no YouTube também. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Ó, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fechou no olho do Tirone? Fechou. Então, ó. Seja bem-vindo ao Manhã do Rony. Muito bem, o café da manhã japonês tradicional é muito diferente do nosso. Os japoneses consideram essa refeição a mais importante do dia, o que na realidade é. Porque afinal, ela dá energia para manter o corpo bem nutrido, saudável, ajudando a manter a concentração no trabalho ou no estudo. Aqui no Ocidente, o café japonês foi adaptado de forma que se aproximasse mais com a nossa refeição matinal. E quem vai nos esclarecer melhor sobre isso tudo? E, aliás, apresentando, claro, o café japonês ocidental, é o chefe César Yukio. Obrigado, querido, por ter vindo. Bom, Rony, obrigado, prazer pelo convite. Obrigado, eu. Estou vindo, olha, você vai me explicar essa história toda de café japonês ocidental, que é um fusion nessa história, né? Quais são as diferenças entre o café japonês e o nosso, o café ocidental? Bom, o café japonês, na verdade, ele é uma refeição, né? A primeira refeição do dia, por isso que ele tem o nome no Japão de asagohan, né? O gohan, que é o arroz, e o asa é manhã, então é o arroz da manhã. Certo. Né? E depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão começou a reabrir a economia dele para o mundo, que é então os outros estrangeiros, outros povos passaram a ir para o Japão e levar um pouco da cultura deles. Então, principalmente da questão do pão e de outras coisas, porque não aguentavam comer tanto arroz, sopa e peixe pela manhã. Aí que veio a história do Miracle, que é o leite? Miracle, que é milk, né? Depois da segunda... Agora, o que você trouxe para a gente hoje aí? Bom, aqui a gente tem um pouco de tudo, né? Então, para começar na parte de pães, a gente tem aqui o shokupan, que é o famoso pão de leite de Hokkaido, que ele lembra um pão de forma, só que ele é muito mais fofinho e ele é servido numa fatia mais grossa. Seria esse aqui. Isso, esse aqui é o pão e ele tostado, ele fica assim. Ah, tá. Que a gente também chama de tosto. Bom. Aí ele quentinho é mais gostoso. Tá bom assim? Né? Imagina quente. Né? E tem o meron pan, que ele, na verdade, apesar de ter o nome de melão, é por conta desse desenho aqui que a gente faz em cima, que é uma casquinha de açúcar. Isso aqui é o meu nome? Melon pan. Melon pan. Melon de melão. De melão. Pão de quê? De pão mesmo? De pão mesmo. É uma palavra que os portugueses ensinaram os japoneses, né? Pan. Eu não tenho negócio aqui. Aonori Shokupan. Isso. Aonori é o nome dessa alguinha verde que vai quase em tudo aqui. Tá. Então ele traz muito umami para a refeição. Tá. Que o umami, na verdade, é o quinto sabor aí que a gente tem, além do doce, salgado, azedo e amargo. Muito bem. Eu vou conversar com um amigo meu que está me esperando lá nos Estados Unidos. Volto já contigo, quando eu acabar de degustar essa história. Claro. Bom, agora é aquela hora da gente se encontrar na ponte aérea São Paulo-Washington, D.C. Isso mesmo. Eu vou falar agora com o nosso correspondente internacional, o Eliseu Caetano, que vem nos trazer as principais notícias de Washington, District of Columbia, lá nos Estados Unidos. Eliseu, seja muito bem-vindo, querido. Salve, salve, Rony Von. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha a
nossa super manhã aqui na Rede TV, viu? Esse café ocidental aí, deu água na boca. Tô aqui, olha, vou correr para tomar um cafezinho aqui na esquina. Mas quem também deve estar tomando café a essa hora da manhã, aqui são 8 horas e 34 minutos agora, neste momento, é o ex-presidente Donald Trump, que teve um fim de semana bem movimentado por aqui, viu, Rony? Ele se entregou mais uma vez, por conta de mais um processo. É o 13º indiciamento que ele sofre aí ao longo dos últimos anos. Esse aconteceu no estado da Geórgia. Ele foi lá, se entregou, ficou preso por algumas horas, prestou depoimento e foi liberado em seguida porque pagou uma multa baratinha, viu, Rony? De $200 mil. Agora, uma situação nessa prisão, mais uma, né? A vida e carreira política do ex-presidente Donald Trump se deu por conta do famoso mugshot, aquelas fotos de procedimento de prisão que o cara tira assim de frente, aí depois tira do lado, muito famoso naqueles cartazes de procura-se ou procurado. Ele foi o primeiro ex-presidente americano, um fato histórico, primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente, um político do alto escalão, tira um mugshot ou essa foto aí de procedimento padrão de prisão. Essa foto viralizou, já virou meme aí na internet. Eu vi. E o presidente só se safou porque pagou a multa, viu, Rony? O quê? Você fez com cara feia, inclusive. Assim. Fez com cara feia, foi o 13º indiciamento. Ele, numa rede social em seguida, disse que está cansado, mas que não vai desistir e que não vai se render. Aliás, dentre esses 3 indiciamentos, o mais importante, o mais aguardado, é aquele que diz que ele tentou reverter a decisão da eleição de 2020, que garantiu a vitória de Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Uau! Eu acho que já vi isso em algum lugar. Bom, Eliseu, você tem informações sobre a tempestade Idália? Você estava em Kissimmee a semana passada, lá na Flórida, hoje você já está aqui em Washington, já está na costa leste. Que negócio é essa tempestade Idália? O frio já está chegando, Ronivon, aqui na costa leste dos Estados Unidos. A gente está curtindo ainda os últimos dias do verão e eu prometo curti-lo até o fim, mas o frio já está chegando. A tempestade tropical Idália já foi registrada nesse fim de semana no meio do Mar Atlântico e até quarta-feira deve tocar as terras americanas. Vai passar lá, inclusive, por Orlando, com ventos de mais de 100 km por hora. Uau. E por isso, o clima por aqui em Washington já está mudando. Não sei se dá para você ver, mas as pessoas já estão se vestindo aí com roupinha de frio. Tá ventando pra caramba, não dá para ver, mas a copa das árvores estão ali balançando pra caramba. Tá friozinho já em Washington e a previsão é que fique frio aí, pelo menos até o resto do final dessa semana. Grande abraço, meu velho. Fique em paz. Agora nós aqui. Então eu estava aqui no... Como é o nome dele, gente? Aonori Chocupan. Chocupan. Tá. A gente também aqui tem sopa, que é uma sopa cremosa de milho. Como é que você faz essa sopa de milho? É com milho em flocos, milho espiga? Então, isso aqui é o milho espiga, cozido. Depois a gente leva para o forno ele para torrar com temperos e bate com creme de leite. É muito bom! É muito bom! A sopa é um dos principais ingredientes para o japonês. Assim como para a gente é o arroz, né? No Japão, toda refeição tem que ter alguma sopa. E eu adoro sopa. Agora, é sensacional isso aqui. Gente, a gente vai só experimentando, né? Ah, será que vou gostar? É muito bom. E fria. Pode ser servida tanto fria quanto quente também. Uhum. Tá. O que você vai fazer agora aí? Bom, aqui agora eu vou começar pela sobremesa aqui, na verdade, que eu vou fazendo agora... Ao contrário? Porque a parte salgada é mais fácil. Na sobremesa tem que pegar, tem que assar. Não. Patisserie, essa coisa de confeitaria é terrível. Então, na verdade, eu vou começar fazendo aqui o chukrin, que é essa Carolina japonesa que está aí na frente, que hoje em dia está muito em moda aqui no Brasil. Posso pegar uma? Oi. Já peguei. Pode pegar, mas essa aí é falsa, porque eu gosto de rechear ela na hora para ficar crocante. E essa aqui é falsa por quê? Porque não tem recheio. É uma pegadinha. Mas a Carolina está aqui, ó. É uma a Carolina está aí, ó. faltou o recheio, que é a parte principal. Mas eu adoro isso aqui, ó. Isso é muito comum no Rio, Carolina.
E lá você recheia com tudo, doce, salgado, tudo. E no Japão, o principal agora é rechear com creme de baunilha. Ó. Aí vira sonho, né? Maravilhoso. Sonho que eu digo sonho mesmo, não sonho a comida. Bom, a sopa é surpreendente, gente. Impressionante. Sabe o que parece? Uma vichy soise. Parece uma vichy soise fria. É espetacular, gostei muito, viu? Aqui linguiça. Isso, esse linguiça de frango, que aí é um costume que os japoneses pegaram dos americanos, né? Porque, na verdade, eles vão, né, em vez do bacon, então usa aí a salsicha de frango. Bom, tudo bom. Omelete e a salada também, que tem muita salada no café da manhã no Japão. Aqui está a salada. Bom, agora uma coisa. Vamos falar do feijão azuki, que é uma coisa que está tomando conta também agora aqui. Ó, isso aqui. Que é Feijão o feijão vermelho também, que o pessoal conhece, né? E no Japão ele é usado muito na sobremesa. Na sobremesa? Igual, por exemplo, aqui a gente tem o manju, né? Que é esse bolinho. Tá. Eu fiz ele recheado com doce de batata doce e o doce do feijão. Que é tão comum, eu já comi esse doce de feijão. Espera que eu já volto. Tudo bem. Ó, presta atenção aqui, bonitinha. Você também, bonitão. Festival de Prêmios não para de inovar. E pensando em você, trouxe os melhores prêmios nessa nova temporada. Presta atenção. Oh, meu Deus. Uma Ford Ranger Zero. A picape que todo mundo quer, inclusive eu. Você já imaginou? Olha que coisa mais linda, gente. Você já imaginou você com um carrão desse novinho na garagem? Com o festival, são chances diárias de ganhar vários prêmios. Todo dia tem drone profissional, tem iPhone, tem patinete elétrica, tem caixa de som JBL, tem Alexa, tem smartwatch e muito mais. E além de tudo isso, também pode renovar sua casa, porque tem um vale que você não acredita, tem um monte de vales compras da Polishop para você aproveitar até R$10.000 para você gastar como você quiser na loja. Tudo isso por uma assinatura caríssima de R$5 por semana. Então, corra para o festivaldepremios.com.br. O mais premiado é aqui, ó, na Rede TV. Continuando, estamos falando do azuki. Essa é uma coisa engraçada, né? Porque a gente tem muito mais em comum com o Japão do que parece. Porque a gente come muito feijão com arroz aqui na refeição. E lá eles comem muito arroz com feijão na sobremesa. E doce? Doce. Sensacional. Eu já comi uma vez um doce desse feijãozinho azuki e não achei ruim, não. Não vou dizer que foi uma coisa maravilhosa, mas não foi ruim, não. Agora, além desse feijãozinho azuki, tem um outro tipo de feijão para fazer doce, não? O pessoal também usa muito feijão branco. Sei. O feijão branco ele já lembra mais um marrom glacê, fica com um sabor Sim, bem mais sim. suave. Você vai fazer um parfait também aí, um parfait de frutas? Isso, que também é muito comum lá. Então a gente tem aqui uma granola japonesa, que ela é diferente da granola nossa, porque Eu estava comendo ela isso aqui e fui interceptado pela Alice. Para de comer o que está aí no mise en place enfim, é isso aqui, ó. É muito bom, é muito bom. que ela é inflada, né? Então ela lembra um cereal quase. E é Então, crocante. Bem crocante para servir junto com frutas vermelhas e iogurte. Ó o barulho. Tem que engrossar? Não, esse aqui eu tenho que levar para ferver, que eu tenho que a base dessa massa choux é como se fosse uma coxinha. Então ele tem que ferver aqui o líquido, coloco a farinha e vou cozinhar. A diferença dele é que na coxinha eu paro aí e já começo então a rechear e modelar. Na massa choux eu tenho que colocar os ovos para então levar para assar, para ele poder crescer e ficar assim bem grandão. Eu acho que você vai sofrer com esse fogão aí que não está fervendo ainda. Ah, mas deixa tem tempo, eu já trouxe um pronto aí também. Ah, mas tá esquentando. Tá aquecendo. Bom. Esse fogão aqui, ou ele aquece muito rápido ou muito devagar, né? Mas não tem problema. Onde é que eu te acho, César? Eu tenho uma confeitaria no Tatuapé, chama Hanami Confeitaria. Hanami, o que significa? Isso, Hanami é a arte de observar as flores. Que lindo isso, numa palavra só. E no Japão, inclusive, né, o Hanami também é uma época muito boa para ir visitar o Japão, porque é onde as cerejeiras florescem. É lindo. É lindo, lindo, lindo. E existe um ditado no Japão que é Hanayori Dango, porque é quando as famílias e amigos se reúnem embaixo dos pés da cerejeira com guloseimas para fazer um piquenique.
Então acaba sendo mais importante a comida e a convivência do que as flores em si. Então as flores acabam sendo aí uma desculpa para poder se reunir. Lindo. Ô, bonitão, vou para um intervalo rapidinho, mas volto já. Não perca, sabe quem está aqui já? Cadu Moliterno. Você pensa que é todo dia? Não é não. Ele vem relembrar seus grandes personagens junto comigo. Aguardem. O que é isso, César? Essa aqui é o chucrim, a massa da Carolina. Que eu já estou pingando aqui para a gente poder levar para assar. Mas olha, você fez com açúcar isso, um pouquinho? Esse aqui tem bem pouco açúcar. Porque a de lá da minha cidade, aqui do lado do Rio, não tem gosto de nada. Porque não vai nem açúcar, nem sal, nem coisa nenhuma. Então, é como se fosse papelão, a Carolina. Agora, essa massa aqui ela é bem neutra. Na verdade, o que dá o açúcar é uma bolachinha que eu vou colocar aqui por cima, que é o que dá a crocância também. Tá, mas nós fazemos tanto salgada, recheamos tanto salgada como doce. Como doce, é. A salgada dá para fazer também, só que aqui eu tenho uma bolachinha de açúcar, que eu vou colocar aqui por cima. E aí, então, quando assar, forma essa casquinha crocante. Ah, tá. Se for salgado, ao invés de fazer essa bolachinha com açúcar, dá para fazer com queijo parmesão. Capricho é porque eu estou recebendo uma grande estrela aí, viu? Um astro de primeira grandeza. Vê lá. Que é o meu convidado de hoje. É um ator que tem mais de 30. Eu tive que estudar para não falar bobagem. Eu não acreditei. 30 novelas, gente, no currículo dele. Seguramente um dos principais galãs da nossa televisão. Olha, novela de sucesso, sei lá, foram todas, né? Mas eu vou falar algumas que eu me lembro. Paraíso, Anjo Mal, Porto dos Milagres, a Topíssima, que foi recente, enfim. E um dos seus personagens mais lembrados é o Juba. Esse, que, nós somos fãs dele lá em casa. E começou tudo por causa da Armação Ilimitada, que ele é o Juba. E marcou uma geração, né? Marcou uma geração minha, dos meus filhos, e agora falei para ele, do meu neto. A sua também? Aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Só pode ser ele, né? O bonitão do Cadu Moliterno. Então levanta, meu velho. É um horário complexo, Cadu. Para nós que trabalhamos com comunicação, acordar cedo. Mas a gente vai se divertir aqui e comer um pouquinho melhor. Olha. Eu quero dizer que é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com você. Obrigado, eu sou seu querido. fã desde muitos anos. Não, você é um menino. Você é um menino, querido. Obrigado pela sua gentileza em aquecer o meu convite. E nós estamos juntos para o que você quiser e mandar. Na verdade, eu nunca vi isso aqui. É a primeira vez. E posso garantir a você que é tudo muito bom, muito gostoso. É o tal do café japonês ocidental. Bom, uma coisa que eu vou dizer a você, que está na minha cabeça, eu disse, vai ser a primeira coisa que eu vou falar. José Eleutério. Foi um personagem que marcou muito a minha cabeça. Filho do diabo. Uma coisa que marcou muito na minha cabeça. E eu acredito que na cabeça de muitos telespectadores, né? Quando a gente... Foi no Paraíso, né? A novela Paraíso. Mesmo depois do remake. A novela do Benedito Rui Barbosa. Você é meu amigo querido, ele. Ele é o que mais sabe escrever para esse tipo de... né? Para o interior do Brasil, etc. Coisa divertida. Sua com alguma fã ou não? Não que eu me recorde, assim. Eu tenho, assim, um acontecimento na Praia do Pepino, no Rio de Janeiro, que parou um ônibus do interior de Minas, se eu não me engano, e desceram umas 40 mulheres e me avistaram na areia. Olha o Cadu, e todas desceram para a areia, eu peguei, saí correndo, pulei no mar. E saí nadando. Aí fui sair por uma pedra. Quando eu saí na pedra, elas estavam todas lá na pedra me esperando. Mas naquela época não tinha foto, né? Então, eu tive que dar 40 autógrafos para poder voltar para a praia. Agora a gente não dá mais autógrafo, agora é selfie, é você... Olha, não adianta. A nossa vida hoje não é mais como era antigamente. Nós temos hoje duas atividades, trabalhando com comunicação. Uma é apresentar programa de televisão, é interpretar em teatro, e cinema e televisão. E o outro é... Dá para você fazer uma coisa para minha avó, para minha tia, para minha irmã, para minha... Sempre, é impressionante, né? É verdade. O que a gente faz de vídeo e de foto é muito mais do que o nosso trabalho. Minha avó está fazendo aniversário, faz um videozinho para ela. Trocentas vezes.
Você para de fazer assim com a mão, que eu sei. Ah, tá na hora? Não. Ah, tem tempo ainda. Sabe o que é, Cadu? A nossa produção aqui, eles são muito competentes. E ela pegou algumas declarações suas na internet. E eu quero que você explique cada uma delas. Tá. Vamos lá? Vamos. Tá aqui na ficha? Tá? Ah, não, já passaram ali. Muito bem, ó. Primeira declaração sua. As TVs passaram a escalar quem tem mais seguidores. Os mais veteranos não têm muitos seguidores. Eu acho isso um equívoco, porque são duas mídias diferentes. Não, sem dúvida. O que acontece é que passaram a valorizar quem tem seguidor. O mundo mudou. E os veteranos foram realmente encostados, né? Se você reparar agora nas novelas, você não vê mais os medalhões. Você vê caras novas. Não que não sejam talentosos, mas por que não usar os mais experientes, né? Então, eu acho que é por isso essa minha E tem declaração. também um custo operacional nisso aí. As televisões passam por monumentais crises, né? E um ator experiente, evidentemente, vai custar muito mais caro do que um iniciante. Pode ser também. Não sei. É business, isso é negócio. É. Bom, a segunda. Passou dos 50 anos, nem olha o currículo. Ah, tô perdido. Tô perdido. É uma realidade, eu acho que em todos os setores. O Brasil, ele tem essa deficiência, né? Ele não usa, enfim, o experiente, ele é necessário num local de trabalho. Ele ensina as outras pessoas, ele sabe tudo daquilo. Por exemplo, eu num set de filmagem, eu chego para o diretor e falo, olha, se você mudar a câmera para cá, você vai economizar mais de 2 horas de gravação. Porque você está vendo, está de fora, sabe o que vai acontecer. E por que não usar? Por que não olhar o currículo? Eu mesmo mandei currículo. Qual a idade? 71. 71? Não preciso dele, né? Agora você veja, na terra do César, por exemplo, é diametralmente oposto isso. Porque lá o idoso é sábio. Exato. E eles, de fato, reverenciam as pessoas mais velhas. No Japão é assim. É. Aqui é cultura, né? Outra coisa. É terrível. Tem um aqui que deve ser o seguinte, eu ontem estava falando com você, né, Alice? Nós voltando daquele evento, eu estava falando isso, a gente deve ser homenageado em vida. Nós falando de quem? Do Vincent Van Gogh. Não adianta, o cara que não tinha dinheiro era sustentado pelo irmão, não tinha dinheiro para comprar um pão, e hoje vendem os girassóis por 156 milhões de dólares. Não adianta. Tinha que acontecer isso com ele quando ele estava vivo. Sem dúvida. É isso que você falou aqui. Eu achei que isso é muito legal. A gente deve ser lembrado em vida. No Brasil acontece isso de seus artistas serem esquecidos e só serem lembrados quando morrem. É a coisa mais verdadeira que você falou aqui nessa história. É cultura nossa e as avessas. Verdade. Eu tive numa emissora durante 40 anos. Nunca fui homenageado nessa emissora. Eu fui fazer um programa numa outra emissora que me fez uma homenagem que eu fiquei emocionado. Deram uma geral na minha carreira. Foi a Record, né? Foi o SBT, SBT, tá. com o Raul Gil. A produção fez, desde 1970 até hoje, tudo que eu fiz. Eu até peguei para mim. Falei, poxa, muito obrigado. Porque é isso, tem que ser homenageado enquanto a gente está aqui, né? Claro, a homenagem que o Raul faz, que a produção dele fez comigo, eu chorei. Pois é, eu chorei também. A Record fez duas comigo, também chorava igual uma idiota. Né? Os caras mostrando o ticket, antigamente você pagava para assistir o programa de televisão. Aham. Hoje o processo é inverso. Custava 5 cruzeiros novos. Quando eu vi aquilo, meu Deus do céu, eu tinha 22 anos, cara, 21, 22 anos, que coisa mais bonitinha. Agora, a televisão que você trabalha mesmo, é assim. É engraçado, isso não faz sentido, né? É. Então, vamos lá. Outra que você falou. Ah. Corro dos invejosos, aquele que entra na nossa vida e tem maldade no coração. Esse não sou só eu, acho que todo mundo, né? Engraçado, e tem uma outra história que é
você nunca deve falar dos seus projetos enquanto eles não estiverem sendo executados. Eu sou boca frouxa, eu falo mesmo. E a minha esposa, que eu adoro, ela tem essa visão e ela me chama sempre a atenção. Fica quieto, não fala. O filme não saiu ainda. É então o nosso clube, o clube das nossas esposas, as nossas mulheres que falam, não fala isso, não pode. Fica quieto. E a gente é meio, né? Eu falo. Eu falo com o motorista do táxi, eu saio falando, eu adoro puxar um assunto e aí acabo dizendo coisas que eu não devia. Quer dizer, posso até dizer, mas se cair na mente de um invejoso, de alguém, pode ser uma energia negativa. O ser humano é assim. Aliás, não é o ser humano, não. Isso é uma coisa própria de alguns lugares. É cultural isso. Não é? Isso é cultural. Bom, a outra coisa que você falou que eu achei muito legal. Eu, com 30 anos, era ciumento e inseguro, mas consegui vencer isso. Verdade. Inseguro eu era, agora com 79, eu também sou inseguro, mas ciumento eu nunca fui. Mas inseguro, meu Deus do céu. A minha insegurança é monumental. Eu não escondo isso, eu sou uma pessoa insegura. Não, em relação à minha esposa, não. Eu sinto um amor tão grande. Não nesse aspecto. A insegurança de uma forma geral. Tá. Ciúme não, ciúme, tudo bem. A gente é maduro, né? A pessoa, quando é madura, ela é controlada, Claro. sabe... Se a sua bonitinha está contigo é porque ela te ama, senão ela estava em outro lugar. E não precisa me dar provas. A prova é todo dia. Correto. Todo dia. Todo dia a gente acorda, agradece a Deus estar vivo e agradece pela esposa que tem. Corretíssimo. Bem-vindo ao clube de novo. O que você quer, menina, comigo? Bom. Está aqui, ó, inclusive. Está aqui, ó. É rapidinho. É uma pergunta que eles querem que eu faça para você. Pois não. Malhação Conectados. Sim. Está aqui. Nelson Tavares, namorava a menina mais nova. Isso é para pegar no meu pé, eu sei. Se por algum acaso alguém te falar que o Cadu estava aqui no programa, eu perdi. Não, você não fica triste não, porque afinal você pode assistir depois. É só baixar o nosso aplicativo, Rede TV Gol. Estamos de volta, minhas crianças. Olha, eu quero falar com o Cadu a respeito de uma coisa que você sabe que eu adoro, que eu sou um rato de teatro, né? O Bonitão do Cadu Moliterno vai entrar em cartaz com a peça O Futuro da Humanidade. No Teatro Fernando Torres, que é aqui em São Paulo, que fica na rua Padre Estevão Pernet, lá no Tatuapé, todo mundo conhece esse teatro. É aqui em São Paulo. Então, a temporada vai agora do dia 2 de setembro, até o dia 12 de novembro. Sábados às 20 horas. Se quiser, você pode ir às 8 da noite também, que não tem problema. E aos domingos às 19 horas ou 7 da noite também, que você vai gostar muito. Quero que você fale desse texto. Bom, essa peça é um texto de Augusto Cury, que é um psiquiatra dos mais vendidos no mundo. Ela me pegou de uma maneira que eu me emocionei lendo o texto. Eu falei, eu quero fazer. O convite apareceu do nada, me resgatou, me trouxe para o teatro novamente. Você está fora do teatro há muito tempo, né? Eu estou há mais de 8 anos sem fazer teatro. Estou há 5 anos fora da TV também. Então, é uma oportunidade. É como se eu estivesse recomeçando a minha carreira. O público vai assistir essa peça, vai se emocionar, vai se divertir e vai ver um Cadu diferente. Vai ver um Cadu que nunca viram. Um personagem Falcão é um professor de filosofia que mora na rua, que é um morador de rua. E esse tipo de gente inteligente que estão vivendo aí nas ruas de São Paulo, muitos deles são cultos e, por algum motivo na vida, alguma desilusão, moram na rua. É o que acontece com o Falcão, que só diz verdades, e Augusto Cury tem um público cativo, eu tenho certeza de sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma também. César, você é insuportável, é a única coisa que eu posso dizer para você. Paola, meu amor, me defende aí. Cadu, estou te devendo essa, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo, ter acordado cedo. Continuo seu fã e em casa com toda a... Tá vendo, Kika? Não é? Teu crush tá aqui, ó. Kika é minha mulher. Aqui, ó. Eu trouxe. Beijo, beijo. Agora deixo vocês com a minha queridinha que tá ali do outro lado.
Ela tá com a blusa verde, tá linda. Olha, ela é linda, não é? Clau, toca o barco, meu amor. Um beijo. Até amanhã.